Fala pessoal, boa tarde, boa noite já, né? Ezequiel Silveira aqui, hoje 17 de outubro de 2023. Passando aqui rapidamente para atualizar a todos sobre as últimas novidades a respeito dos casos do 8 de janeiro. Agora há pouco nós encerramos mais uma audiência no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, doutora Andrécia. Que são as audiências, né, das pessoas que foram presas no interior do STF. E às vezes a gente vai vendo esse processo e são tantas situações que a gente até esquece de relatar algumas coisas. Sabe, toda aquela depredação, toda aquela confusão que foi realizada lá no Supremo Tribunal Federal, que os ministros adoram relatar como se fosse o dia da infâmia, aquela coisa grandiosa que aconteceu. Sabe quantas pessoas foram presas no interior do Supremo Tribunal Federal? 4 pessoas. Então, assim, ou houve uma falha de segurança gigantesca, né, para que as pessoas entrassem, ou houve uma falha de segurança gigantesca para evitar que essas pessoas saíssem, ou ambas. Fato é que essas 4 pessoas agora estão passando pelos seus interrogatórios, né, pelos seus julgamentos. Ontem nós ouvimos as testemunhas de acusação, que eram policiais que estavam trabalhando lá no dia. As testemunhas de defesa nós só conseguimos ouvir aquelas que nós levamos, né, para serem ouvidas. Os outros que nós arrolamos às autoridades públicas, autoridades de Estado, autoridades militares, a oitiva delas foi indeferida, não foram intimadas para prestarem esclarecimentos. E algumas situações desses processos que a gente fica assim surpresos, né? Ou não. Por exemplo, especificamente desses casos do Supremo Tribunal Federal. Você que é advogado criminalista, o que você acha de chegar numa audiência e a nota de culpa, termo de ciência das garantias fundamentais, termo do interrogatório da pessoa que está sendo acusada, nenhuma delas tem assinatura. O depoimento do policial que conduziu a pessoa para a prisão em branco. Essa pessoa está presa desde janeiro e tem uma decisão de liberdade no processo dela, que foi prolatada no dia 17 de janeiro e não foi cumprida. E ela segue. Tem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes concedendo a liberdade para essa pessoa e ela segue presa. Então, são situações assim. E outra, que eu até falei na audiência, né? Falei para o juiz que estava conduzindo, porque o ministro Alexandre de Moraes ele não participa dos interrogatórios dos réus. Ele julga sem ter tido qualquer contato com as pessoas. Ele aparentemente não gosta de olhar nos olhos das pessoas que ele está condenando, porque também no dia dos julgamentos ele não autorizou que os réus se deslocassem do presídio para irem lá para o Supremo para participarem do julgamento. E agora levou os julgamentos para o plenário virtual. Acho que ele deve ter algum problema em olhar nos olhos das pessoas que ele está condenando. E aí eu falei para o juiz que ele designou para realizar a instrução que é muito triste a gente fazer uma audiência em que uma pessoa teve o seu celular retirado, por exemplo, dela, foi recolhido, a autoridade policial está com o aparelho celular dele desde o dia 8 de janeiro e não consta nos autos a perícia desse aparelho. E aí você tem que fazer um interrogatório do réu com base nas informações que nós temos hoje, mas posteriormente, né, talvez depois das alegações finais, como já aconteceu em alguns casos, depois que o processo já encerrou, já vai para julgamento, aí a Polícia Federal aparece, tem um laudo da uma perícia do celular aqui. Aí juntam lá a perícia do celular e você tem 48 horas para se manifestar
um arquivo aí de 300 GB de imagem, de vídeo, de tanta coisa, de mensagem. Você tem que analisar e fazer uma manifestação em cima disso, já tendo ouvido as testemunhas, feito o interrogatório do réu, apresentado as alegações finais. Então esses processos chegam a beirar o ridículo. Mas não vamos desistir, né? Vamos continuar lutando. Se Deus quiser, essas nulidades um dia serão reconhecidas e nós vamos conseguir. É isso mesmo, doutora Caroline. Prova surpresa, a defesa que se vire nesse caso. Exatamente. Eu aprendi, né, na aula de processo penal, de que prova nova somente para beneficiar o réu, né? Mas aqui a coisa está totalmente subvertida. Gente, hoje também nós tivemos a leitura, né, do relatório da CPMI, feita pela relatora senadora Elisiane Gama. Para surpresa de 0 pessoas, um relatório totalmente enviesado. Ela já havia antecipado por várias vezes essa tendência, né, a indiciar ali as pessoas no entorno e o próprio presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro. E foi o que aconteceu. Tivemos ali mais de 50 indiciados, se eu não estou enganado. Vi ali toda a cúpula de militar em torno do ex-presidente e várias outras pessoas. E um relatório totalmente parcial, mas nada que não estivesse previsto, né? Nada que não estivesse no script. A sessão vai reiniciar amanhã, onde serão votados os relatórios, mas o bom é que, como já se sabia que haveria a apresentação desse relatório parcial, eu estou abrindo aqui a oposição, né, preparou também um relatório paralelo, que é o relatório mais fidedigno do que aconteceu. Eu coloquei o computador atrás do celular, agora eu estou me virando aqui para olhar. Eu só quero confirmar aqui quantas páginas são. Eu vou enviar para vocês junto com esse vídeo. São 348 páginas. 348 páginas. E 61 indiciados. É isso mesmo, Antônio. Obrigado. Mas o relatório da oposição aqui, com 348 páginas, conta melhor, né, como foi que aconteceu essas situações, e a gente ficou bem feliz por ter podido contribuir com esse relatório. Nós somos citados nele. Temos também aí várias citações da ASFAV, né, Associação dos Familiares e Vítimas, das denúncias que fizemos. Então, um relatório bem completo a gente vai estar passando aí para quem tiver interesse. Tá? E amanhã a gente vai encerrar essa página da CPMI. E essa é uma das ações que a gente planejava fazer no parlamento, né? Encerrada a CPMI, a gente vai agora correr atrás de outras situações para que a gente possa buscar a justiça. Tá? Então, nós vamos estar atentos a isso aí. Nós não vamos parar até que a justiça seja feita. Tá bom? Quem puder dar uma verificada também, acho que no vídeo anterior aí tem um depoimento da doutora Carol Siebra, né? Esteve hoje lá no Supremo Tribunal Federal, tentou despachar com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e lhe foi negado acesso. Ela está ali com uma situação de urgência para resolver de uma cliente e não lhe foi permitido entrar no gabinete. Isso viola as prerrogativas dos advogados, que devem ser atendidos por lei, né? Sem a necessidade de agendamento, mas lhe foi negado o acesso ao gabinete do ministro. Então, mais uma violação de prerrogativas, e o que a gente tem feito é registrar isso aí para ficar marcado para a posteridade, como, a pretexto de defender a democracia, o Supremo Tribunal Federal brasileiro tem acabado com a democracia no Brasil. Tá? Vou ver aqui algumas perguntas. Eu tinha outra coisa para falar. Eu vou falando aqui, já eu lembro. Deixa eu ver quem mandou alguma mensagem aqui. Eu não vou demorar, que eu tenho ainda algumas defesas para fazer, protocolar ainda hoje. E meu filho é um dos presos na internet. Só de colocar
o nome já aparece. É isso. Triste, né? Aí tem que ver aonde que está sendo veiculada essa informação aí e processar. Processar, porque ninguém foi denunciado por terrorismo nos atos de 8 de janeiro. Então, se alguém imputou o crime de terrorismo a, a você, ao seu parente, isso aí cabe denúncia criminal, porque é o crime de calúnia, quando você imputa crime a alguém que não cometeu, e também cabe indenização por danos morais, porque você está difamando o nome daquela pessoa sem ela ter cometido esse crime. Isso é muito triste, de fato. 61 indiciados. Quando será o julgamento do inquérito 4921? A gente ainda não tem previsão, né? Na verdade, os processos do 4921, eles estão suspensos, a tramitação deles, para a celebração do NPP, e só retornarão à tramitação após 120 dias, que, salvo engano, termina ali dia 12 ou é dia 22 de dezembro. Então, depois desse prazo é que o processo volta a correr. Parece que ficou ruim a internet, né? E aí só depois desse prazo, né, de 120 dias de paralisação, que deve encerrar ali dia 12 ou dia 22 de dezembro, é que os processos do 4921 voltarão a correr, e aí aqueles que estiverem mais adiantados irão para a fase de julgamentos. Cabe embargos nesses casos já julgados? Cabe embargos infringentes, cabe embargos de declaração e embargos infringentes, né? Em tese, cabem esses dois recursos, aí tem que ver se os processos têm esses requisitos. Tem os requisitos para interposição desses recursos. Ainda estão suspensos. Obrigado, doutora Caroline, já respondeu aqui. Vingança na justiça, né, doutora Larissa? É verdade. Estivemos agora há pouco fazendo essa audiência lá no STF. Muito difícil, mas a justiça será feita e a vingança será desfeita. Existe alguma esperança? Meu marido está preso em Londrina há 6 meses. Temo muito que ele vire réu, porque as condenações estão absurdas. As pessoas que estão presas, via de regra, estão virando réus, né? São pouquíssimos os casos. Acho que eu só lembro de uma pessoa que foi presa e não foi denunciada. Mas o restante, todo mundo foi denunciado e as denúncias foram recebidas e as pessoas assim se tornaram réus. Tem muitas pessoas aceitando o acordo ou não? Olha, eu já vi algumas pessoas, tá? Até 1 ou 2 semanas atrás eu não tinha visto ninguém que tinha aceitado o acordo. Mas tem algumas pessoas aceitando, sim. E hoje eu falei com uma delas, porque estão respondendo ela e o marido. E o marido não quis aceitar e ela quis aceitar. Quero tirar essa tornozeleira logo, quero poder tocar a minha vida. E ele não quis, não vou confessar algo que eu não cometi e tal, e tal, e tal. Então, ambos têm as suas razões. E essa é uma decisão personalíssima, né? Cabe à pessoa fazer a análise do seu caso, da sua situação. Vulgarmente falando, cada um sabe até onde o calo aperta, né? Fazer essa avaliação e decidir se vai querer aceitar ou não, né? O que a gente pode fazer é orientar e dizer os prós e os contras de você aceitar ou não aceitar, mas a decisão cabe a cada um. Então tem algumas pessoas aceitando sim, outras não estão querendo aceitar, e aí a pessoa precisa, né? Aí é uma decisão que cabe a ela, né? Embora eu penso que são cláusulas muito duras, né? Que mesmo quem for condenado, a gente não consegue pensar em penas mais duras do que as pessoas já sofreram, que foi a pena de prisão e a pena agora dessa questão das medidas cautelares aí, que isso aí já viola totalmente a dignidade humana. Doutor, quem aceitar o acordo tira a tornozeleira ou só tira depois que cumprir o acordo? Olha, no acordo, nos termos do acordo, não fala nada sobre medidas cautelares com uso de tornozeleira, de monitoramento eletrônico. Então, como o monitoramento eletrônico não faz parte das cláusulas do acordo, teoricamente deveria tirar, tá? Mas
tudo pode acontecer nesses processos, né? Pode muito bem a pessoa assinar o acordo, chega lá na hora, não, vai permanecer com a tornozeleira. E aí? Né? Eles poderiam solicitar habeas corpus? Não. O STF não está praticando abuso de poder? Sim. Não temos como anular esse julgamento? Hoje não. Mas teremos como adiante, né? Porque assim, habeas corpus não cabe hoje, porque não cabe habeas corpus em relação a decisões do plenário do Supremo e nem a decisões monocráticas de ministros do Supremo. Então, como atacar essas ilegalidades? Hoje nós não temos instrumentos judiciais para atacar essas situações, né? Não existe, o STF é a última instância. Nós não temos a quem recorrer, né? O STF não está praticando abuso de poder? Está praticando abuso de poder, né? Quando uma autoridade pública age a revelia da Constituição e a revelia da lei, ela está abusando do poder que lhe foi investido, né? E a Constituição Federal versa no seu artigo 37 que são princípios da administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade, a eficiência. Então a administração pública deve se reger por esses princípios. Então, a partir do momento em que o STF descumpre a Constituição, descumpre a lei, julga os processos escondidos, não dá acesso aos autos, está violando a legalidade, está violando a impessoalidade, porque o ministro julga como se estivesse julgando seus inimigos e não cidadãos, né? A moralidade, a publicidade, né? Então, está assim, a STF pratica abuso de poder nas suas condutas em relação aos julgamentos dos atos de 8 de janeiro. E esses julgamentos serão anulados. Eles serão anulados. Pode não ser amanhã, pode não ser depois de amanhã, mas não tem como esses julgamentos permanecerem de pé. São muitas violações, são muitas ilegalidades, são muitas nulidades. E uma hora alguém vai julgar isso aí e vai rever. Tá? Esses ministros, eles não vão permanecer ministros para sempre. Tem duas coisas que a gente não consegue fugir: é das consequências dos nossos atos e do tempo, né? Então, eles podem cometer todo tipo de atrocidades jurídicas, né? Mas as consequências chegarão. E qual é a consequência de um processo nulo? É ele ser anulado. A consequência de um ato nulo é ser anulado. Certo? Então, a consequência da prática de atos ilegais vai levar à anulação desses processos, sem dúvida nenhuma. Tá? E a outra coisa é o tempo, né? Todos eles têm um tempo de mandato. Uma hora eles vão sair de lá, uma hora vai haver uma composição séria nessa corte, nem que daqui a décadas. Mas a justiça vai ser feita. É isso aí, vocês podem ficar tranquilos. Existe uma possibilidade de recorrer a um tribunal internacional? Como isso seria feito? Aí aqui já parte já de... aqui já é orientação jurídica que eu sugiro que você veja com o seu advogado. Tá? As cortes internacionais, elas geralmente se focam nas violações de direitos humanos, né? Então é possível fazer uma denúncia de violação de direitos humanos nas cortes internacionais contra o Estado brasileiro. O que esperar de um tribunal onde o presidente atual disse: derrotamos o bolsonarismo? Um tribunal politizado, exatamente. Não entendo por que nenhum ministro pede destaque de todos os processos para que voltem um plenário físico. Também não entendemos, né? Seria muito importante que isso acontecesse. Eu fui ler a Constituição: para os patriotas serem considerados golpistas ou terroristas, teriam de ter ido armados, sendo que todos estavam de forma pacífica. Encontraram as armas lá, foi um pedaço de pau, um estilingue e um punhado de bolinha de gude. Né? Foram as armas que foram encontradas com uma pessoa ou duas, e aí você condena milhares, porque um ou dois estavam ali com um punhado de bolinhas de gude. Nada faz sentido nesse processo. Tem que ser anulado porque essas pessoas não têm foro privilegiado. São várias nulidades. A gente tem um relatório de violações que a gente está fazendo aí, já passa das 100 páginas. Tem todas essas nulidades aí que nós catalogamos, né?
sempre vai aparecendo uma ou outra, e a gente vai continuar registrando, né? Vamos continuar registrando e, e mostrando, né? Deixando registrado na história o que está acontecendo no Brasil. Mas nós não queremos que isso se resolva daqui 20 anos, nem 30 anos. Nós queremos que a justiça seja feita agora. Tá? Então vamos continuar lutando e trabalhando para que isso aconteça. Tá bom? Então tenham todos uma boa noite. Doutora Caroline, bolinhas de gude, como citou o ministro relator, exatamente. CAC Sniper. Né? Diz que agora tem essa modalidade. CAC Sniper, o cara que tira a posse de arma, né? Para usar um 38 e fica de cima de um prédio, ele consegue dar um tiro de 38 no ministro do Supremo Tribunal. Ai, meu Deus, eu morro e não vejo tudo nesse processo. Nosso herói, imagina, Gabriela, pelo amor de Deus, você que que é um exemplo para nós, né? Deixa a família lá no Rio Grande do Sul, a filhinha doente, e marido e pai preso, todo mundo, e vem pra cá pra lutar por essas pessoas. Então a gente só tem admiração também pelo seu trabalho. Carol, que é parceira nossa demais também. Hoje de manhã a gente esteve lá na CPI, PH, todos os colegas advogados que não têm se acovardado diante do que tem acontecido. Agradeço por suas lives de esclarecimentos, conforto o coração dos familiares. Imagina, é o mínimo que a gente pode fazer. Para a esquerda, o Hamas é um mero combatente e os patriotas são os terroristas. Exatamente, uma Hilda, né, com a Bíblia, é que é terrorista. Doutora Andressa, obrigado, doutor. Obrigado a você, doutora. Precisando, a gente está sempre à disposição. Dona Helena. Gente, muito obrigado, tá, pelo apoio. Vou mandar no WhatsApp aí esse vídeo e mando o relatório também, tá bom? Obrigado, doutora Caroline. Estamos juntos, tá bom? Deus é conosco. E quando ele está com alguém, é impossível que as coisas deem errado. E as coisas acontecem no tempo dele. Hoje nós estamos vivendo esse momento difícil, mas é nos momentos difíceis que pessoas fortes e corajosas são formadas e são fundidas, né, para que depois nós transformemos esses tempos difíceis em tempos fáceis para os nossos filhos, para a nossa posteridade, e demos um país digno, livre de abusos, com a liberdade que nós temos garantida por Deus, pela nossa Constituição e pela lei. Amém? Muito obrigado a todos, Deus abençoe e tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.